Mesmo estando em um local deserto, com o silêncio da noite, devemos sempre estar alertas, porque, mesmo com aparente solidão, podemos estar sendo observados, e o resultado pode não ser muito agradável. O relato a seguir é sobre um desses tensos momentos. Meu nome é Newton Nascimento. Eu moro em Porto Alegre. Foi no final da década de 70, durante uma madrugada gélida, fato comum aqui no Rio Grande do Sul, que esse fato ocorreu comigo e me marcou muito. Na época eu era um funcionário do Estado e algumas vezes permanecia trabalhando durante a noite inteira. Numa dessas noites, um colega que havia terminado sua jornada solicitou uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficava localizada a repartição. Quando retornei, já era madrugada alta e fui colocar o veículo em um estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente ele possuía como divisor físico um tapume de madeira, separando assim as duas áreas, o estacionamento onde eu estava e uma outra utilizada para os serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando a uns 30 centímetros do solo. Assim que estivesse no estacionamento, poderia ver os pés de quem estava no outro lado e vice-versa. Então entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo iniciei o meu caminho até a saída. Senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais 30 metros para atingir uma outra parte iluminada do terreno. Instintivamente, olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Estranhei a companhia. Pelo certo, não deveria haver ninguém na área desativada pelo horário tardio. Intrigado e já ficando nervoso, diminuí a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando estanquei a passada, ele estancou também do outro lado. Reiniciei a andar, mas confesso que agora já estava ficando perturbado pelo acompanhamento anônimo. Na parte central do estacionamento, o tapume sofria uma falha de continuidade. Casualmente nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa, e ali certamente haveria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, percebi de relance, eu não botava a cabeça diretamente, apenas espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar 2 passos para trás, ou seja, nunca ficamos lado a lado, pois parecia me espreitar, que não eram pés humanos e sim patas de um animal canino. Estranhei o comportamento daquele bicho. Parecia racional demais. Não se apresentava em minha frente nunca. Caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras, e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente cheguei no ponto mais iluminado, onde existia o vão no tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir. A primeira coisa que vi realmente foram 2 olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham na noite, mas aqueles brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pela minha espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande sem ser descomunal, e os olhos faiscantes ficavam colados em mim o tempo inteiro. Parecia adivinhar meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, uns 5 metros, e mesmo com o vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não o fez, e continuou me escoltando, sempre alguns passos atrás, e quando eu olhava em sua direção, eu ficava ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção do local do meu trabalho, não tive coragem de olhar para trás, pois sentia ainda seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, fiquei pensando sobre o caso
e lembrei que naquelas cercanias não havia residência alguma, pois eu conhecia bem aquela região. De onde teria surgido? E o que na verdade seria aquele cão negro, de comportamento tão intrigante, que me acompanhou e me observou por todo o meu trajeto? Sei que jamais saberei, mas aprendi que neste mundo nunca realmente estamos sós. Boa noite.